E agora a gente segue aqui com o Esporte Espetacular, porque depois de 25 anos de dedicação exclusiva ao São Paulo, Rogério Ceni deu adeus ao futebol, aos 42 anos de idade, na última sexta-feira. Poucas vezes na história, um jogador se identificou tanto com o clube, né? Você vai perceber isso nesta entrevista reveladora aos repórteres Bruno Lohans e Guilherme Pereira. Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Esporte Espetacular hoje recebe com muita honra na sua casa Rogério Ceni aqui no Morumbi. Eu e Guilherme Pereira teremos a honra de entrevistá-lo na sua casa. Não é a sua casa, o seu apartamento, não é mais, né? Não aqui é, virou, mas né? Um prazer estar com vocês e foi durante 4 anos, né? Literalmente a minha casa. Morou aqui? Eu morei embaixo das arquibancadas aqui de setembro de 1990 até maio de 1994, foi literalmente o campo de jogo e a moradia. O que você sente quando você raciocina que não vai mais estar nesse gramado aqui onde nós estamos? Acho que são duas sensações bem distintas, na verdade. A primeira é de tristeza, que eu sempre falei que a maior emoção que eu tinha quando eu vinha jogar nesse estádio eram nas noites como essa que a gente está aqui hoje, de Libertadores, quando você subia aquele túnel e encontrava aquelas 70 mil pessoas, 80. Por outro lado, eu também me sinto bastante feliz, porque, honestamente, dificilmente alguém subirá 594 vezes. Rogério Ceni disputou 1.237 partidas pelo São Paulo. É o jogador que mais defendeu um mesmo clube na história do futebol. O curioso é que em 1996, antes de virar titular, ele quase deixou o São Paulo para jogar no Goiás. O professor Medina, que trabalhou aqui no São Paulo, estava no Goiás e ele ligou para mim querendo que eu fosse para o Goiás para jogar naquele ano do Goiás. Inclusive um ano que o Goiás fez uma campanha muito boa em campeonatos brasileiros. E aí eles falaram, o presidente na época falou para mim, olha, eu não posso te liberar porque você é o segundo goleiro, você já jogou 40 partidas, 50 partidas aqui. Acontece alguma coisa com o Zé, como é que eu vou explicar para o torcedor que eu liberei você? E aí ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou acertar teu contrato por mais 2 anos e eu te dou 80% de garantia que o Zé no final do ano ele vai encerrar, ele está com 31 anos, teve todas as conquistas aqui dentro do São Paulo. E eu disse, bom, então vamos esperar. Em 2001, Rogério Ceni teve uma nova proposta. Na época, o presidente do clube, Paulo Amaral, contestou o interesse do Arsenal da Inglaterra e criou uma polêmica com o goleiro. 2 pessoas vieram até mim, empresários, e queriam me contratar. Eu disse, muito simples, vocês põem valores aqui no papel e eu levo para o presidente, peço para ele recebê-los e vocês conversam diretamente com ele. E eu cheguei na sala aqui na presidência e o presidente da época não quis receber ninguém e disse que não ia simplesmente vender e ficou até irritado na hora, nervoso. Passado, 3, 4 meses, quando já não tinha mais janela de transferência aberta, veio a história do presidente com um fax ou uma confirmação, eu não lembro, que eles não tinham interesse em me levar como jogador. A proposta que veio é uma proposta que nós não era do Arsenal. E por isso São Paulo não levou em consideração. Essa foi a e história aí, que você forjou uma proposta? Eu jamais faria isso com o clube, sempre fui muito transparente com o clube. A única coisa que eu tenho absoluta convicção na minha vida, como profissional, eu fiz tudo direito, cara. Pela seleção brasileira, Rogério disputou 17 jogos e foi convocado para 2 Copas do Mundo. Foi campeão em 2002 como reserva e jogou uma única vez no Mundial de 2006. O São Paulo é maior do que a seleção brasileira para você? Não, o São Paulo, para mim? Para mim, sim. Para mim é maior. Não é que eu prefiro a seleção, eu preferia o São Paulo à seleção. Eu acho que aqui era a minha casa, cara. Eu me formei aqui, eu nasci aqui, eu vivi aqui. Qualquer história que você comparar a minha história de São Paulo será pequena. Rogério conquistou 18 títulos pelo São Paulo. É o maior vencedor da história do time.
O Mundial de Clubes de 2005 contra o Liverpool é marcante na carreira do goleiro. Eu acho que é o jogo mais emblemático da minha carreira. Porque foi, de fato, o momento mais importante. Ele alterou, foi a última alteração que existiu na camisa do clube. Foi a terceira estrela vermelha, a quinta estrela da camisa, só mudou devido àquele jogo, àquela atuação. Subiu grande defesa do Rogério, meteu pela linha de fundo. A tua maior defesa está nesse jogo? Não, tem outros Não é a falta do Jerry? melhores. Não. Não a mais difícil? É. Não. A tua grande defesa? Não. Agora, vamos colocar, era uma contextualizar. final de Mundial, tá? Se você falha na final do Mundial ali, você ficaria marcado pro resto da vida. Sei que são mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinos, é pra vocês, não meu. Esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo. Nós amamos vocês, esse título é pra todo São Paulino. Bia, Clara, Sam, papai ama vocês! Mas afinal, quais seriam as defesas prediletas? Uma das mais difíceis e bacanas foi no jogo contra a Universidade Católica, no Chile. E eu vou para fazer a defesa com a mão esquerda. E eu vejo que eu não vou alcançar a bola e eu jogo a direita em cima da linha do gol. Ceni, sensacional! Teve uma na Vila Belmiro, uma falta também do Marquinhos, pode ser que ele bate, a bola eu rebato, o Neymar chega batendo a 2 metros de distância. Por cima da barreira, pro gol! Com 131 gols na carreira, Rogério Ceni é o maior goleiro artilheiro da história do futebol. O primeiro gol para mim é importantíssimo, que não poderia ficar fora em Araras. Não é um gol com tanta beleza plástica, mas é um gol importantíssimo. Adnan era o goleiro. Como o São Paulo não fazia gol na época, e o Rogério era o único que treinava, eu falei, bom, já que vocês não treinam, então vai bater o que treina. O 100º gol é um gol que não tem como ser esquecido, não será esquecido para o resto da vida, eu acho. E chega o goleiro artilheiro a 100 gols na carreira! Fala do seu corpo, Rogério. Eu? Onde dói? Hoje eu já... hoje não é nem só dor, hoje é você ter que se manter com o peso ideal. E o problema não é você se manter com o peso ideal, é você ter... Aos 42, você tem que treinar muito mais do que aos 20, né? E você precisa treinar mais. Só que se você passar de um determinado limite, você machuca. E se você ficar muito abaixo daquele limite, você não se condiciona. Você né? brigou muito com o seu corpo para ir a campo? Muito. Mas agora parece que o corpo me venceu. A última partida oficial de Rogério Ceni foi contra o Santos, em outubro desse ano. Ele torceu o tornozelo ainda no começo da partida. Denis, camisa 12, no lugar de Rogério Ceni, que chutou o chão durante o jogo, então está sendo substituído pelo Denis. Seria injusto não ser o Denis o goleiro ano que vem? Eu acho que ele tem que ter a oportunidade, assim como eu tive, né? Primeiro porque ele tem talento, assim como o Renan hoje, que teve a oportunidade agora nessa cirurgia do Denis, também mostrou muito talento. O que dificultou talvez essa certeza de que o Denis seria o goleiro titular. Mas mostra que o São Paulo tem 2 ótimos goleiros. E eu acho que é natural. Eu não vejo a necessidade do São Paulo contratar um goleiro hoje. Na última rodada do Brasileirão, o Rogério não jogou, mas foi até o Serra Dourada para dar a última de suas famosas preleções. A minha jornada aqui, eu acredito que é de cada um de vocês. Nós que estamos terminando o nosso contrato, ela acaba somente quando esse juiz apitar o jogo. Onde é que eu vou te encontrar em janeiro? Eu quero tentar descansar um pouco, desligar talvez da televisão, vamos dizer assim, né? Por 30, 40 dias e a partir de fevereiro, aí começar uma nova empreitada. Técnico passa pela sua cabeça? Passa às vezes, cara. Às vezes eu me empolgo, às vezes eu me sinto muito preparado. Eu trabalhei com profissionais que eu dizia, não, pelo que eu vejo desse profissional, eu tenho condições, estou pronto para ser treinador. Até que veio o tal do Osório e me mostrou um pouco, assim, me colocou um pouco em dúvidas por questões, principalmente dentro do campo, sistemas de treinamento, de modo de ver o jogo, coisas muito bacanas. Eu acho que nada que eu vá fazer dificilmente não estará ligado ao esporte como um todo, né? Rogério Ceni, que sempre foi discreto ao falar da família, dessa vez comentou sobre o filho Henrique, que teve fora do casamento. Ele é um menino lindo, uma paixão muito grande com ele. Tenho um amor muito grande, assim como tenho pela Bia e pela Clara. São minhas 2 princesas.
Henrique já se ligou também no São Paulo? Se não for por bem, vai por mal. Brincadeira. Você se sentiu magoado por ser julgado pelas pessoas, principalmente no caso do Henrique, filho de um relacionamento? Eu sou uma pessoa pública. É um ônus que se carrega para uma pessoa pública. O julgamento é algo normal, natural do ser humano. E é natural que as pessoas te julguem, mas eu acho que está no pacote. Tá no pacote. Pelo São Paulo, o Rogério soma 648 vitórias, 275 empates e 314 derrotas, um aproveitamento de quase 60%. Pouca gente conhece o São Paulo tão bem como ele. E o capitão alerta. São Paulo, estruturalmente, ele se manteve, continuou crescendo, mas eu acho que a gente parou no tempo no sentido profissional do futebol, sabe? Acho que de alguns anos para cá, por exemplo, essa derrota que nós tivemos contra o Corinthians, ela não foi construída em 90 minutos. Ela é uma derrota que vem de alguns anos para cá e esse resultado ele é atípico, mas méritos eu acho que do crescimento do Corinthians como time e de um relaxamento depois das glórias que vieram em 2005, 6, 7, 8, até 9 naquela disputa, até a última rodada do título brasileiro, num relaxamento em atitudes que mudaram o rumo do futebol no São Paulo, ao menos nesse momento. A sua mente está preparada para não treinar mais, para não ir mais ao CT, para não vir ao Morumbi, para fugir de uma rotina que você faz há 25 anos? Isso é uma vida. Com relação ao treinamento para jogo, aquela pegada do dia a dia, não, eu não sentirei falta, porque o corpo já não suporta mais essa pegada. Talvez o que mais faça falta é a parte emocional, o fato de você competir. Esses 90 minutos dentro do campo, a subida do túnel, o encontro com o torcedor, o ganhar, o perder, o disputar, e isso sim vai fazer muita falta para mim. A torcida do São Paulo costuma tratar o goleiro Rogério Ceni como o mito. Você é o mito? Não, eu sou o Rogério. O Ceni depois de muitos anos e me sinto assim muito querido pelo torcedor são paulino. E o tempo dirá, né? Quem sabe um dia, se eu estiver aqui nas arquibancadas assistindo o jogo e eu ouvir, como eu ouço naquelas noites de Libertadores, né? Tele, tele, olê, né? Isso é muito legal, né? Na última sexta-feira, Rogério reuniu os ex-companheiros dos mundiais de 92, 93 e 2005 para um amistoso festivo. Mais do que uma despedida minha, eu gostaria que vocês todos encarassem como uma homenagem a vocês. Vocês fizeram parte da história desse clube e todos nós hoje estamos sendo homenageados. O que você tem a falar para o torcedor do São Paulo? Estou acabando a minha carreira, não precisaria mais dizer isso, porque eu não tenho mais praticamente nada para fazer, mas o São Paulo eu levarei ele comigo para o resto da minha vida. Assim, o futebol não teria sido o mesmo para mim se essa história não tivesse sido vivida somente aqui dentro. O meu coração é um escudo de 5 pontas, vermelho, preto e branco, como dizia meu amigo Rui Branquinho. Senhoras e senhores, Rogério Ceni. Beleza, gente? Muito obrigado, Rogério. E estamos aqui no Morumbi, agora vamos bater uma bolinha aqui. Não.